horas. Aí eu falei, não, tudo bem, dá pra eu ir. Quando eu pedi meu Uber, que eu tava indo pra casa dele, eu comecei a pensar, cara, eu devo me odiar muito, né? Pra sair da minha casa à noite, pra ficar com a pessoa. Mas enfim, chegamos lá na casa dele e tal, a gente foi dar uma volta na rua, ele bebeu uma garrafa de vinho sozinho, né, do lado ali num lugar perto da casa dele, voltamos pra casa dele, ele tava mais alterado, ele começou a me beijar, me agarrar. E assim, eu tinha contado pra ele, durante toda a nossa comunicação, nosso diálogo, que eu nunca tinha feito, né, que tipo, eu era virgem. E esse dia ele começou a querer tirar a minha virgindade. E aí eu meio que queria, mas não queria, tava desconfortável. Mas acho que eu tava tão desconfortável que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E aí eu fiquei assim, falei, ah, quer saber? Deixa pra lá, sabe? Aí no outro dia, ele veio com essa história novamente, ele tava mais sóbrio, aí ele começou a falar que ia ser especial pra mim, que ele ia ter cuidado, que ia ser incrível, e ele começou a tentar me convencer, meio que uma manipulação, né? Ele falando pra mim que eu podia confiar nele e tal, e eu tava gostando dele, eu tava gostando do que a gente tava vivendo, e sinceramente eu tava meio cega, né, da situação. E acabei permitindo que ele tirasse minha virgindade. Depois disso, nós começamos a ficar, só que todas as vezes que a gente ficava era tipo, à noite. E teve um dia que ele ficou comigo, e depois dele ficar comigo, tipo, eu nunca vou esquecer. Eu fui pra lá à noite, a gente teve relação, e depois ele simplesmente virou pra mim e falou que eu podia ir embora. Tipo, eu fiquei tão abismada, foi um choque de realidade, sabe? Aí quando eu desci, que eu fui chamar Uber, porque ele não me acompanhou nem no portão da casa, que eu olhei, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Esse cara, ele é um mentiroso e um manipulador. Aí eu peguei e falei, cara, ele só me usou. E ele falou pra mim que gostava de mim porque eu era inocente. Todas as vezes que ele me chamava, ele só me chamava à noite. E, tipo, ele conseguiu o que ele queria. E depois ele começou a mudar. Tanto é que a gente não dialogava mais do jeito que a gente dialogava. A gente não era mais tão amigos. Ele foi conquistando o que ele queria. E com o tempo ele foi deixando isso passar de um modo que eu só percebi no final. Quando eu tava pagando meu próprio Uber pra eu ir pra casa dele, pra eu ser usada, pra ele não me acompanhar nem no portão. Sabe? Eu não tava acreditando que eu tava me submetendo a isso. Eu, sinceramente, não quis compartilhar isso com ninguém. Porque eu fiquei com vergonha do que eu tava fazendo. Me senti por um tempo suja, até que hoje faz um ano que essa história aconteceu. Eu tenho um relacionamento, eu sou muito feliz na minha relação, mas eu não tenho coragem nunca de contar isso pro meu namorado. Eu tenho medo que ele pode pensar de mim, eu tenho medo que ele possa sentir a mesma sensação que eu sinto de mim mesma, sabe? E eu tento tirar isso da minha cabeça, mas ela sempre volta. Então toma muito cuidado com quem vocês se envolvem, com quem vocês acreditam, e nos limites que você mesmo não se coloca.